Olá pessoal, a paz, tudo bem com vocês? Hoje eu queria deixar uma palavra de suma importância para as nossas vidas. Vamos ler o Novo Testamento hoje. O tema da palavra é o arrebatamento. Vemos hoje, na era contemporânea, que fala-se muito da volta de Jesus, fala-se muito das grandes tribulações, do Apocalipse, mas eu observo hoje que até mesmo isso está veiculado nas redes sociais, nas principais plataformas de interação hoje com o uso da internet, que está virando uma desordem, porque o povo fala sobre muita coisa diferente, algumas coisas têm fundamento e a maioria não tem. Cronologicamente a gente vê o pessoal falando na volta de Jesus, mas não explica a respeito das fases, da linha temporária que isso vai se suceder. Não que a gente tenha em mente um dia certo, dia 2030, 2040 Jesus vai voltar. A Bíblia fala que nós não sabemos nem o dia nem a hora que ele vai voltar, né? Que Jesus vai voltar. E pouco se fala no arrebatamento, que ao meu ver, do ponto de vista bíblico e do ponto de vista teológico, vai ser o primeiro sinal e o que está mais próximo de acontecer na era contemporânea, né? Porque a gente vê falando muito sobre vai ter o anticristo que vai surgir, às vezes pulando uma fase lá mais adiante, o céu vai ter pessoas novas, nome novo, né, que está lá em Apocalipse, vamos ter novo nome, um corpo de glória, não vamos mais se lembrar, né, da vida terrena aqui, do que se passou, beleza, isso tudo é verdade, um novo nome, um corpo novo, não vai se lembrar, vai se construir uma nova pessoa, quem for, né, salvo, e quem não for, infelizmente vai para um outro tipo de mundo, né, uma nova habitação diferente e totalmente diferente dos que vão ser salvos por Cristo. Porque os que vão ser salvos por Cristo, Jesus diz, né, que vai para a casa de Cristo, né? E a casa de Cristo que ele chama, quando ele ocorre aqui na passagem que vamos ler, ele chama de na minha casa há muitas moradas, né? E realmente há muitas moradas no céu, né, esperando por nós. Ó. Vamos ler a palavra para nós fundamentarmos ainda mais. Ó. Jesus encoraja seus discípulos. Não se turbe o vosso coração. Jesus falando, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito. Vou preparar-vos o lugar. Enquanto eu for e vos preparar lugar, virei outra vez. Essa Jesus aqui, ó, quando ele fala, e quando eu for e vos preparar lugar, foi naquela época que Jesus foi crucificado. Jesus morreu, né? E ao terceiro dia ressuscitou, não é verdade? Quando Jesus foi, ele foi preparar o lugar, né? Até os dois bandidos, digamos assim, que estavam ao lado de Jesus na cruz, teve um que Jesus disse, ó, ainda hoje você estará comigo. Estará comigo onde? Na casa, no reino, né? Ali no céu, no reino dos céus. Porque ele creu, ele se arrependeu, né? Ele reconheceu quem era Jesus, então ele foi salvo. E a Bíblia fala, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez. Essa segunda vez, que é a primeira vez ele foi, né? E Jesus ele foi, ele morreu. E ao terceiro dia ele ressuscitou. E depois ele subiu para a glória e deixou o Espírito Santo conosco, que é o que está nas nossas vidas, é que governa a igreja verdadeira. Porque hoje também tem muitos falsos profetas, tem muita gente que não fala o que Deus manda, ou pelo menos o que a Bíblia ordena que seja dito. Inverte as coisas por diversos interesses privados, né? Então aqui diz, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez. Essa segunda vez
que ele vai vir. É aquela que vai reunir as pessoas, que todas as pessoas da terra vão ver Jesus voltando, que vão rever, olhar para o céu e ver, nossa, é o rei. E aí vai ter o arrebatamento, que é quando muitos vão subir, muitos vão, né, vão desaparecer, enfim, esse momento que, se a gente for estudar mesmo assim bem detalhado, precisa de um vídeo muito mais longo, e posteriormente eu vou estar fazendo esse vídeo, mas inicialmente é só para alertar sobre esse dia, que nós não podemos cochilar, dormir demais e esquecer da linha do tempo das coisas, que a Bíblia ela não diz o dia, mas ela diz ali a linha temporária, de que cada coisa vai acontecer no devido tempo, né? Jesus disse que quando estiver perto da sua volta, reino contra reino, nação contra nação, pai matando filho, filho matando pai, né? Haverá fome em vários lugares, haverá terremotos, haverá pragas, né, de gafanhotos. Então tudo isso são sinais da volta de Jesus, né? E o arrebatamento é um dos principais momentos, né, que a igreja, muitos vão desaparecer, né? Outros no grande dia vão ser levantados mesmo, todos vão ver subindo, e vão ter os que vão ficar na terra, né? É como se fosse talvez uma forma de uma repescagem, uma segunda chance para ir para o céu, mas já vão passar pelo grande tormento aqui na terra, né? Então aqueles que subirem, a igreja que subir, a igreja de Deus, já não vai passar por esses momentos difíceis, já vai estar na glória com o Pai, morando nos céus, enfim, uma outra vida, um outro nível de vida, uma vida que nós não conhecemos, que nós nunca vivemos e que nós, com fé no Altíssimo Jesus Cristo, vamos viver, não é mesmo? Então diz aqui: quando eu for vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. E já sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Que Jesus ia para onde? Para o Pai, né? E o caminho Jesus já, né? O caminho é Ele. Já sabeis o caminho. Quem é o caminho? O caminho é Jesus. Quando ele diz, ó, já sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Eles conheciam o caminho, que o caminho era quem? O Jesus. Quando Jesus diz o que na Bíblia? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não é mesmo? Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então ele já estava dizendo para os discípulos, ó discípulo, eu vou, e você já sabe para onde eu vou também. Você já sabe para onde eu vou. E vocês sabem também qual é o caminho para ir para onde eu vou. Que é o que? Me seguindo. Que é o que? Reconhecendo, se arrependendo, deixando a velha pessoa e se tornando uma nova pessoa em Cristo. Não é mesmo? Então, é uma palavra bem objetiva, né? 1 Tessalonicenses 4, vamos ler do versículo exortação à santificação, vamos falar da vinda do Senhor e a ressurreição. Começa no versículo 13, ó. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca do que já dormem, ou seja, as pessoas já estão dormindo. Quando Paulo falou isso, né, que é das cartas de Paulo, ele já observava que o povo dormia referente a isso. Então eu já falo, ó, não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca do que já dormem. Ou seja, o povo já estava no sono espiritual, né? Para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Versículo 14. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com eles. Aqui ele está falando das pessoas que morreram, né? Que Deus ia trazer com ele quando ele vir, né? Segunda vez, né? Versículo 15, né? Dizemos-vos, pois isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não procederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido,
né? Glórias, né? Com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Os que estavam mortos, né? Vão ressuscitar primeiro. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Ou seja, depois nós, os que ficarmos vivos, que ficarmos vivos, ou seja, que morreu, que reviveu, né? E que forem salvos, e seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Então, aqui Paulo está dizendo, né, que quando Jesus voltar, vão ressuscitar os que estiverem em Cristo primeiro, né? Os que forem salvos, que já foram escolhidos, vão se ressuscitar primeiro e vão subir aos altos a se encontrar com o Senhor Jesus. Então, esse é o passo que fala da ressurreição, né? Da ressurreição, quando Jesus voltar, os mortos vão reviver primeiro aqueles que forem salvos. Que diz aqui, dizemos-vos pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não procederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, ou seja, com glória, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, os que morreram em Cristo, fizeram a obra, guardaram a fé, cumpriram a meta para ser salvo, vão ressuscitar primeiro, né? Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Então, nós devemos nos consolar e não ficar, digamos assim, só vendo coisas negativas. O mundo vai acabar, vamos para o inferno, vamos perder a salvação, né? Porque tem muita gente que, queira ou não, do ponto de vista cristão, às vezes incentiva só pro lado errado, né? Às vezes não prega o que a Bíblia diz, às vezes inverte, né? E às vezes traz tudo para algo negativo. Você lê a Bíblia, o Novo Testamento, você lê Mateus, João, Lucas, você não vê Jesus ele com tristeza na pregação. Você sempre vê Jesus, ele, digamos, teoricamente, bem empolgado no que fala, trazendo as boas novas. Aí vem os pastores hoje, muitos pastores que invertem as coisas de Deus, assim como em toda a área, seja empresarial, seja dentro da própria igreja, né? Em todas as categorias, funções, tem as pessoas boas e tem as pessoas ruins. Na área pastoral também não é diferente. Ainda mais a Bíblia alertando sobre os falsos profetas, né? Que são os falsos pastores, né? Que a língua vai ser como lâmina, mas para cortar, mas não é para cortar o inimigo ou o mal, mas sim para inverter caluniosamente a verdade. Então nós não vamos se meter com esse povo, mas nós vamos nos alegrar, porque vamos sair de uma vida terrena aqui que é cheia de problemas, de dificuldades, de guerra espiritual, de guerra física. Você vê a Rússia contra a Ucrânia, você vê Israel contra a faixa de Gaza, né? Os palestinos lá, você vê uma guerra, você vê Israel rodeado de inimigos, já é uma atenção que a Bíblia diz. Mas o que Jesus diz no final de Apocalipse, né, nos surpreende, porque resume o que ele, quando morreu e foi ressuscitado, deixou para nós. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Versículo 21 de Apocalipse. Então nós temos que ter alegria, temos que ter motivação, para não ficarmos perdidos, vendo só coisa negativa, coisa, né, que nos leva para trás. Ninguém quer isso. Ninguém quer isso. Nós queremos ser pessoas prudentes, pessoas fortes. Então, no Apocalipse, Jesus diz, né, tendes bom ânimo, pois eu venci o mundo.
Então, se ele fala para nós ter bom ânimo, não é para nós acreditar naqueles pastores que só falam coisa negativa, né? Fala do final dos tempos com um tom irônico, negatividade. Nossa, vamos todos... Parecendo assim que, vamos todos para o inferno. Porque talvez ele já se reconheça que não vai ser salvo por pregar errado e conhecendo a verdade. Ele já quer carregar todo mundo para o inferno. Ali, ideologicamente na cabeça dele. Porque tem muitos que são falsos profetas e não é eu que estou falando, é a Bíblia que fala. Não é mesmo? A gente vê a Bíblia no Novo Testamento falando sobre os falsos profetas. Então, nós devemos conhecer, ter intimidade com Deus, pedir a Deus discernimento, que é um dos principais dons, para discernir aquilo que é de Deus e aquilo que não é de Deus. E sempre buscar em oração a presença do Senhor, fazer campanha, orar. Não é errado subir monte, seja católico, evangélico, quem for que seja. Não é errado você ajoelhar, orar. Não é errado você fazer uma caminhada e o pensamento estiver voltado para Deus, falando com o Criador. Não é errado. Nós temos que aprender a ser uma versão de cristã moderna, mas sem corromper os princípios cristãos, nem os mandamentos de Deus. Mas sermos umas pessoas modernas, como Jesus era lá atrás, quando estava fisicamente pregando o Evangelho. Você via um homem, do ponto de vista humano, físico, de boa aparência, com um ânimo, com a alegria de pregar o Evangelho, há mais de 2000 anos atrás. Olha o tanto de tempo, não é mesmo? Não era nem a Idade Média, quando Jesus veio ao mundo. Não era nem a Idade Média. Já passamos da Idade Moderna, Idade Contemporânea, que já é que nós estamos. E a gente vê pastor aí de orelha baixa, cabisbaixo, às vezes querendo só botar medo nas pessoas. O medo não salva, pastores, o medo não salva. Quem salva é Deus, é Jesus que salva. Não adianta pregar para o povo sentir medo, sentir terror. Nós devemos temer ao Senhor e não às situações. Porque se Jesus disse, tendes bom ânimo porque eu venci o mundo, é para a gente ficar motivado que por causa de Jesus Cristo, que morreu por todos nós temos direito à salvação e Ele passou por tudo com alegria e está nos motivando a viver com alegria também. E não com pessimismo, negativismo, não é? Não. Jesus, Ele é alegria, Ele é felicidade, Ele é paz, Ele é motivação. Ele é Deus de guerra também. Ele não se rende ao fracasso, nem aos inimigos que se acham poderosos por causa do dinheiro, da riqueza, não. Né? Então, essa palavra é para focar nisso, na salvação. Focar, pensar, vai ter o arrebatamento. Nós não sabemos o dia nem a hora, mas nós temos os sinais, não é? Que as pessoas vão desaparecer, enfim. Então nós devemos se preparar também. Não é errado você viver a vida feliz, alegre, curtindo de forma saudável a vida. Não, é porque às vezes o mundo prega uma forma de curtir a vida, desprezando os bons costumes, desprezando a fé, desprezando os princípios de Deus. Isso não é alegria. O que adianta você ir para uma festa, ficar com 10 pessoas e acarretar uma AIDS, uma doença grave? O que adianta você beber, pegar o carro, bater num porte? Tanto de jovem colega meu, assim, gente conhecida que bateu em porte porque bebeu, pegou moto. E 98% das pessoas que bebem dirigem com algum pouco ou muito de álcool. As pessoas realmente bebem e dirigem bêbadas, alcoolizadas, né? Então não é um fato isolado, é a pura verdade. Só que as pessoas, o mundo não prega isso. Beber é legal, é divertido, deixa você alegre, né? Mas se todos soubessem beber vinho, pouco, de forma saudável, não tinha o que tem, mas não sabem. E nunca vão saber como devem realmente fazer, mas não fazem. Então, é melhor não entrar num caminho que você não sabe, né? Para evitar, é melhor evitar do que depois assumir as consequências, né? Então a gente vê pessoas pegando doenças, pessoas atropelando pessoas no trânsito porque bebeu bebidas alcoólicas, se encheu de drogas ilícitas, não é mesmo? Pegou o carro, matou pessoas, acidentou. A gente vê todo dia, cotidianamente,
nos rádios, nos programas jornalísticos, né, na televisão. A gente vê isso, observa isso, mas as pessoas continuam dormindo. Nossa, é errado não. Vai para uma festa, arruma uma briga. Tanto de conhecido meu já morreu em festa, brigando. Recebeu tiro, recebeu facada, morreu. Morreu muitos com arma na cintura, cheio de bala, revólver, e morreu. Por quê? Se entregou ao mundo, caçou confusão. Viu que tinha um vício que não conseguia resolver, que é o vício da cachaça, né? A pessoa muda totalmente, muitos mudam totalmente. Eles sabem que muda, mas mesmo assim continua. E o inimigo vai lá, sagaz, ó, igual um jacaré, ó. Morde e leva, acabou. Vai fazer o quê? Depois que morreu. Morreu sem Cristo. Muitos se enforcam, muitos querem tirar a própria vida. É o mundo atual. E nós devemos lutar com alegria e bom ânimo para nós alcançarmos os céus e ver uma vida que não vai ter dor, não vai ter sofrimento, não vai ter praga, não vai ter guerra, não vai ter nenhum tipo de dominação humana. Porque Deus lá é o Supremo e todos vamos viver em harmonia geral. Então, guarde essa palavra do fundo do coração. Tendes bom ânimo. É o que eu finalizo essa palavra. As palavras de Jesus no Apocalipse. Tendes bom ânimo, pois eu venci o mundo. Então, tendes bom ânimo, porque Jesus, nosso Deus, nosso Rei, venceu o mundo. E nós, com fé em Deus, com motivação, alegria, entusiasmo, do Espírito Santo, a ousadia do Espírito Santo, nós vamos vencer o mundo com toda a força, com toda a alegria, com fé em Deus. Guarde essa palavra, fique com Deus, que Deus abençoe sua vida, sua família, abençoe sua semana, abençoe seus sonhos, que você viva os sonhos de Deus, que Deus levante você, não sei o seu problema, a sua situação, mas creia que o guarda de Israel, como diz no Salmo 121, ele não dorme, ele não cochila, ele não pernoita, ele não tosquenejará, porque ele é o guarda de Israel, nosso Deus. Fique com Deus, um beijo no seu coração.